Para quem não me conhece, eu sou Adriano Medeiros. Desde 2006 eu trabalho aí com impressão digital em grandes formatos, compartilhando informação aí por várias empresas, formando pessoas, ensinando como você deve tirar o melhor proveito da sua impressora, fazer uma cor mais eficiente, encantar o seu cliente. Tem 12 anos essa caminhada trabalhando com educação para a produção de impressão digital. Nesse meio do caminho eu lancei os livros Solvente nas Veias e o Grandes Ideias Requer Grandes Formatos. Foram dois livros que foram bastante conhecidos, bem vendidos. O Solvente nas Veias você ainda pode comprar ele por e-book. O Impressor é um projeto que envolve essa parte de educação online. E nesses 2 anos conseguimos aí 600 likes, são 600 likes de 600 impressores, de fato, público extremamente especializado. A gente consegue aqui na comunidade do impressor reunir pessoas que realmente têm o que falar e têm o que produzir sobre impressão digital. A primeira Superclass, ela é sobre um tema praticamente mito, né? Como é que a cor se comporta na hora de imprimir. Então a gente escolheu o tema de gerenciamento de cores na criação e pré-impressão, justamente para falar como que a cor existe, como ela se comporta, como que ela sai de uma câmera fotográfica e se transforma numa impressão, e o que a gente precisa estar configurado na pré-impressão, ou na criação mesmo, antes de você ir para o setor de pré-impressão, o que você precisa ter na sua criação configurado para poder fazer com que a cor funcione e seja consistente em todas as etapas da sua produção. Cor. Como é que a gente gerencia a cor entre as etapas de impressão? A gente precisa criar um arquivo, fotografar alguma coisa e transformar isso em algo impresso. O que a gente precisa ter configurado no nosso computador para que isso funcione? Então lá no fim da década de 70, as empresas começaram a desenvolver tecnologias para os computadores para que ele exibisse cor. Então a gente teve a Apple desenvolvendo alguma coisa, a Adobe desenvolvendo outra, a Microsoft, enfim, algumas empresas foram desenvolvendo linguagens de programação para que um monitor pudesse exibir cor. Só que o que era feito no monitor Apple, você visualizava a cor lá, se você precisasse pegar esse arquivo e jogar no computador da Microsoft, ele não era compatível. Os grandes desenvolvedores de tecnologia de cor, eles se ligaram que sozinhos eles não iam conseguir ser donos da cor digital. E aí eles resolveram criar um negócio chamado de International Color Consortium, né? Ou seja, o consórcio internacional da cor. Esses caras aí, eles sentaram na mesa e falaram, ó, cada um está desenvolvendo cor do seu jeito. Vamos pegar cor, vamos transformar isso à parte, vamos desenvolver essa tecnologia de uma maneira que funcione para todo mundo. E aí sentou na mesa lá, ó, Adobe, Agfa, Apple, Kodak e Microsoft, e esses caras criaram o consórcio internacional da cor. Se você for ver a sigla, ó, é ICC, isso aí já deve trazer para você na ideia o perfil ICC ou ICC Profile, ele vem justamente daí, do International Color Consortium. Então esses caras sentaram e falaram, olha, cor digital é assim que funciona. E aí eles criaram alguns padrões de desenvolvimento de linguagem de programação para que cada computador de qualquer fabricante, quando fosse exibir cor, ele usasse os padrões ICC, os perfis de cor da International Color Consortium, tá? Então a cor ela é desenvolvida por esse setor e a partir dele você vai ter os padrões que vão funcionar em qualquer máquina. Então a cor surge aí dessa parceria entre essas 5 empresas fundadoras, né? Só por curiosidade, hoje nós temos diversos outros membros aqui desenvolvendo cor, tecnologicamente falando. Eu vou deixar esse link para vocês depois acompanharem. Então, muita empresa grande está envolvida aí no desenvolvimento da cor e é um assunto extremamente sério. Só que cor, ela é física. É uma coisa que você abrir o olho e você está enxergando cor. Cor é luz. Você controlar a luz é onde está o segredo da impressão. Como é que essa luz, eu abri o olho, eu estou enxergando essa luz colorida baseada em luzes vermelha, verde e azul, ou seja, você abre o olho e você é bombardeado por luzes vermelha, verde e azul. Isso é física lá do 2º grau. Como é que essa cor que é bombardeada aos nossos olhos se transforma numa impressão? Então tudo começa com a câmera fotográfica. A função da câmera fotográfica é capturar a luz red, green, blue, vermelho, verde e azul que está presente no ambiente.
nativamente, toda fotografia ela é baseada nas cores vermelho, verde e azul, ou seja, ela é baseada em RGB. Por isso que toda foto que está na internet, ou quando você tira de uma câmera digital, essa imagem ela é em RGB. RGB é um modo de cor nativo, é física isso, não tem para onde ir. Você clicou uma foto, você capturou RGB. A primeira coisa é que toda fotografia é composta em RGB. Só que na outra ponta a gente tem a impressora, composta por tinta, ciano, magenta, amarelo e preto. Então a gente tem de um lado aqui no comecinho do processo uma fotografia feita em RGB e no fim a gente tem uma impressora, pode ser ciano, magenta, amarelo e preto ou qualquer outras composições. O CMYK são as cores que derivam do RGB. Então quando você mistura red com green, green com blue, blue com red, você tem ciano, magenta e amarelo. Você viu que se você usar os pigmentos das cores secundárias a RGB, esses pigmentos vão poder controlar bem como que a luz funciona. O nosso primeiro desafio é fazer essa ponte entre uma foto que nasce em RGB, como é que ela se transforma numa impressão em CMYK. E o segundo desafio é quando eu crio alguma coisa, como um vetor, por exemplo, um logo, né? Vou pintar lá de vermelho, né? O logo do impressor é laranja com amarelo. Que cor eu coloco nesse laranja e amarelo? Eu coloco RGB também ou posso colocar CMYK? E o que é CMYK, afinal de contas? Porque o RGB é até fácil de entender. A câmera ela captura a luz RGB do ambiente. Beleza, fácil. Mas e o CMYK? De onde surge esse CMYK? Quem é esse cara? Ele é muito complexo. Na verdade, o CMYK e o RGB eles funcionam de maneiras complexas, né? Porque existem vários tipos de RGB e existem vários tipos de CMYK. Não existe um só RGB ou um só CMYK. É daí que começa o problema. Porque qual é o RGB que está no computador do meu cliente que está produzindo uma arte para imprimir? Qual é o CMYK que está no Corel? Qual é o CMYK que está no Photoshop? Como existem vários RGBs ou vários CMYKs, é que começa a confusão e a gente precisa ter um gerenciamento de cor para colocar o CMYK e o RGB certo na nossa linha de produção. Então a primeira coisa que eu quero que vocês observem, já que existem vários RGBs e vários CMYKs, vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem, que aqui é um comparativo entre as diversas possibilidades de RGB e CMYK que eu tenho para poder produzir uma impressão, tá? Imagine o seguinte, dentro desse disco aqui colorido são todas as cores que seu olho pode ver. Ele é um formato nativo de cor chamado de Lab Color, ou LAB. É como se fosse, vamos imaginar uma linguagem de programação, por trás de qualquer cor, você tem um código, que é o LAB, que define o que é cor. Então o LAB, ele é o segredo por trás da cor do International Color Consortium. Todas as cores, no fim das contas, fazem referências a LAB, a Lab Color. Então, esse disco aqui representa Lab Color, todas as cores possíveis que você pode ver, e isso no bastidor do computador funciona como um código de programação. Dentro do LAB, eu posso ter diversos RGBs ou diversos CMYKs, tá? Então vamos observar esses dois primeiros RGB aqui, o sRGB e o Adobe RGB. O Adobe RGB é essa linha preta e o sRGB é essa linha arroseada aqui, tá? O que define um padrão de cor Adobe ou um padrão de cor sRGB, que é o Super RGB? Quando é que o fotógrafo escolhe uma coisa ou outra? Primeiro que não existe RGB sem existir um perfil de cor. Então aqui já começa o perfil. O perfil nada mais é do que uma delimitação das cores que aquele dispositivo vai capturar ou reproduzir baseado em LAB. Em outras palavras, você tem a câmera e você tem o sensor de luz da câmera. Esse sensor ele vai capturar esses impulsos de luz e vai transformar em cor RGB. Então, entre esse impulso de luz e o processamento para virar um arquivo, você precisa inserir o perfil de cor para ele dizer o que é impulso, como isso se transforma em cor em referência. Então, o perfil de cor ele é uma codificação do que é a cor para um dispositivo. E aí, o sujeito na câmera, ele tem lá na configuração as opções de escolher, ó, eu quero fotografar dentro dos padrões de cor Adobe RGB, eu quero fotografar dentro do Super RGB, eu quero fotografar dentro do Apple RGB. Ou seja, isso aí o fotógrafo é livre para escolher qual é o padrão RGB que ele vai usar quando ele está usando uma câmera profissional. Se ele estiver usando uma câmera
amadora, né, ou um celular, tudo vai estar em sRGB lá, ele já vem instalado com o padrão sRGB de fábrica. O fotógrafo vai lá e, bom, eu estou fotografando um ensaio aqui que vai ser impresso, então eu quero o máximo de cor possível, então ele opta aqui, ó, pelo Adobe RGB para capturar o máximo de cor possível que aquele dispositivo vai poder pegar. De repente ele está fazendo um ensaio que é para a internet. A internet só exibe as cores em sRGB. Tudo que circula pela internet está dentro do padrão Super RGB. Então, se o sujeito vai fazer um ensaio para fotografar coisas para a internet, ele joga para sRGB e fica limitado a um espaço menor. Como tem menos cor, o arquivo vai ficar mais leve. Então, escolher o RGB que a imagem nasce, ele é muito simples, é só o sujeito ir lá e escolher. Agora, o CMYK vai variar muito de acordo com onde você vai imprimir. Então você tem uma impressora, mas você pode usar essa impressora lona, adesivo, papel, ou se for sublimação você pode usar elanquinha, PP, dry fit. Se for UV, então, aí você pode imprimir em qualquer canto, né? Então a cor, quando ela pousa em alguma superfície, algum substrato, essa cor, ela se transforma, né? Ela tem o branco do substrato que faz com que a cor dê um aspecto diferente. Então, em cada mídia que você vai imprimir, você tem um perfil de cor diferente, um perfil de cor distinto. Então, o CMYK ele varia de acordo com a mídia que você vai produzir. Aí vê a diferença aqui, ó. Eu tenho nessa linha mais lilás aqui, um CMYK de uma mídia fosca. Olha a quantidade de cor que o CMYK faz, já é bem diferente do RGB. Se eu colocar uma mídia brilhante, né, então eu tirei a lona fosca, coloquei a lona brilho, eu já tenho uma gama de cor maior, por isso que as coisas brilhosas saltam mais aos olhos, porque você consegue fazer com que a impressora reproduza mais cor. O brilho que tem lá no adesivo, por exemplo, ou numa lona, ele faz com que você consiga atingir maiores gamas de cor do que no espaço fosco. E aí vai, se você tem uma impressora de 6 cores, você tem mais possibilidades, uma impressora de 12 cores, você extrapola essas possibilidades. E aí o que vai variar é justamente qual é o perfil, qual é o material que você vai usar para escolher o CMYK que você vai imprimir. Esse CMYK desse material, você só consegue saber se você for no site da impressora e baixar o perfil que você vai utilizar, ou então se você tiver um equipamento, um espectrofotômetro, para você fazer um perfil de cor para a sua impressora. Para cada mídia que você imprime, com o espectrofotômetro você consegue descobrir qual é o CMYK, você consegue descobrir justamente qual é o intervalo de cor que você vai reproduzir dentro das cores que você pode enxergar. Veja aqui a diferença, o comparativo do CMYK de um perfil de cor que você cria no espectrofotômetro para o CMYK que está no Photoshop. O CMYK que está no Photoshop, eu vou voltar aqui já já, mas o CMYK que está no Photoshop ou no Corel é um CMYK genérico. Você vai lá no Photoshop ou no Corel, pede para criar um arquivo novo e pinta alguma coisa de CMYK. Da mesma maneira que a câmera precisa de um perfil RGB para poder captar aquela luz e dizer o que é a cor RGB, o Corel e o Photoshop, ou o Illustrator, o InDesign, ele precisa de um perfil de cor CMYK para também dizer, ó, eu estou pintando aqui de vermelho, sem de magenta, sem de amarelo. Isso precisa de uma referência em CMYK. O Photoshop e o Corel, o Illustrator, vêm com alguns CMYKs pré-instalados de fábrica, e são CMYKs genéricos, baseados ou na Fogra, que é um órgão desenvolvedor de cor também, ou nos padrões americanos de impressão, no padrão japonês, um padrão europeu, mas são CMYKs genéricos. O Corel e o Photoshop ele não faz a menor ideia de que impressora você vai utilizar para fazer sua criação. Esses CMYKs genéricos eles estão ali apenas para te dizer, olha, eu sei fazer uma coisinha em CMYK, mas ela é bem genérica, não é exatamente o que você vai fazer. Então, vendo esse comparativo aqui, ó, deixa eu trazer a tela aqui para frente de novo. Nesse comparativo, você tem colorido todas as cores que a sua impressora sabe fazer, por exemplo, numa lona brilho, e em cinza é o padrão CMYK que vem no Photoshop, que é o CMYK Swap. O padrão que vem no Photoshop, ele não conhece toda essa capacidade de cor, esse intervalo aqui que está por fora, que você pode produzir. E aí acaba você, quando você manda um arquivo em CMYK para a tua impressora, você está usando o perfil genérico do Photoshop e você não sabe qual é
a quantidade de cor exata que esse perfil pode fazer. Nessa outra imagem aqui, eu tenho comparado justamente a diferença entre o perfil da impressora e o perfil Adobe RGB. Então vê que quando você faz uma arte em RGB, você consegue colocar dentro do RGB todas as cores que sua impressora pode produzir. Quando o arquivo está em RGB, você tem muito mais cores do que a sua impressora pode produzir. Diferente de quando o arquivo está em CMYK, você perde esse intervalo de cor aqui. Tá? Então o arquivo em CMYK ele tem menos possibilidade que a sua impressora. O arquivo RGB tem mais possibilidades que a sua impressora. Como que se faz na criação? Eu devo criar em RGB ou devo criar em CMYK a minha arte? Qual é a lógica para isso? Como é que eu vou funcionar, tá? Então a gente tem que pensar primeiro o seguinte: o impressor não é o cara que cria, então a gente deve deixar a pessoa que cria, o artista, livre para fazer o que ele quiser. Não vamos limitar o pessoal da criação. A orientação que eu passo é que a criação faça tudo o que puder em RGB, e se ela tiver uma cor que seja realmente obrigatória, né, tem que ser aquele vermelho, aquele verde, aquele roxo, uma cor fechada, que ela use a escala Pantone. Né? Hoje em dia a tecnologia já trouxe a possibilidade do Pantone ser muito bem reproduzido. Os softwares das máquinas conseguem reproduzir o Pantone de uma maneira muito eficiente. A criação ela tem que ficar livre. Ela cria ou em RGB ou em Pantone, e entrega esse arquivo para a pré-impressão poder fazer a finalização da maneira que for mais conveniente. Eu vou abrir aqui uma imagenzinha no Photoshop justamente para mostrar esses detalhes aqui, ó. Vamos supor que eu estivesse fazendo a criação, e aí aqui no Photoshop eu vou dar uma olhada aqui no menu editar, configurações de cores. É justamente nessa tela que eu configuro quais são os perfis que eu vou trabalhar. Quando eu tiver alguma cor em RGB, eu posso escolher um dos perfis genéricos aqui de RGB, não tem problema nenhum. Mas se eu vou fazer alguma coisa em CMYK, eu posso trabalhar com genéricos também do Photoshop, sabendo que os genéricos do Photoshop são menores do que o CMYK da sua impressora mesmo. Então é nessa telinha aqui que a gente vai configurar o perfil de cor. Do Corel eu vou mostrar já já. A grande ferramenta que faz a configuração de cor aí é o software RIP, tá? O software que vem lá com sua impressora. Você tem aí diversas marcas de software RIP, mas todos funcionam mais ou menos da mesma maneira. Vamos acompanhar aqui essa configuraçãozinha do Corel, vamos trazer essa configuração aqui. Aqui eu tenho um diagrama que mostra, no geral, como um software RIP funciona. Como é que a cor sai do arquivo que você prepara, seja ele em RGB ou seja ele em CMYK, e como ele se transforma em impressão. Tenha em mente que se eu faço o arquivo em CMYK, o perfil CMYK é menor do que a minha impressora. Tá? A minha impressora vai conseguir produzir muito mais cor. Quando eu pego lá um espectrofotômetro e gero um perfil de cor, eu consigo descobrir qual que é a cor máxima que a minha impressora pode fazer. Eu tenho meu arquivo, pode ser um TIFF, um PDF, um JPG, não vamos nessa Superclass abordar qual é o melhor formato. E aí esse arquivo ele vai ser salvo ou em RGB ou em CMYK. Se você faz em RGB, provavelmente você vai usar o perfil Adobe RGB ou sRGB. Se você for fazer o arquivo em CMYK, você vai usar o perfil ou Coated Swap, ou Euroscale, ou Fogra, né, justamente nessa caixinha que eu mostrei agora há pouco aqui, a configuração de cores, que você tem os padrões de cor do que é um RGB para o Photoshop e o que é um CMYK para o Photoshop. No Corel também é a mesma coisa. Então quando você faz um arquivo em RGB ou em CMYK, salvo o TIFF ou JPG, ele tem lá um desses perfis configurados para ele. E aí você pega e sacode no software RIP da impressora. Esses perfis que vêm no arquivo, ele é chamado de perfil de entrada, porque é o que está entrando no software RIP, é o que vem junto com o arquivo. Então a definição de perfil de entrada é o perfil que foi usado para criar o meu arquivo. Você tem que ter muita atenção a essa tela aqui do Photoshop, as configurações de cor. Qual é o perfil de entrada que você está dando para o seu software RIP? E lá no software RIP você também tem a configuração de perfil de entrada. Se você deixar esses dois perfis iguais ao Photoshop, você já mata um problema de configuração. Se no meu RIP está Adobe RGB, no meu Photoshop tem que estar Adobe RGB também. Se no meu RIP está o S-Web Coated Swap, no meu Photoshop também tem que estar ele. Então eu vou lá e troco e faço a configuração ficar em linha.
Assim como no Corel também. Se eu for lá no CorelDRAW, tem a mesma tela que no Photoshop, está lá no menu Ferramentas. A configuração de gerenciamento de cores padrão tem que estar igual à configuração de cor do Photoshop. Então vê que está diferente aqui, ó. Aqui está sRGB, no Photoshop está Adobe. No Corel está o S-Web Coated Swap, no Photoshop também. Esse é um dos mitos que às vezes faz com que o pessoal fale: ah, o meu Corel faz uma cor melhor que o meu Photoshop. Não, o meu Photoshop é melhor que o meu Corel. Não é, os dois programas fazem a mesma cor. Se eu colocar o Corel e o Photoshop para funcionar igual, a minha criação vai ficar livre, não vai ter problema nenhum. E se eu for lá no meu software RIP, o perfil de cor de entrada também tem que estar configurado da mesma maneira. Com essas três configurações do RIP, do Corel e do Photoshop, dos mesmos perfis de entrada, tudo vai funcionar e a cor vai estar consistente e sem problemas. Isso não tem que estar só no meu Corel, no meu Photoshop ou no meu RIP. Tem que estar também no computador da criação, do atendimento. Todos os computadores devem estar com os mesmos perfis de cor de entrada. A criação e a pré-impressão tem que estar na entrada com os perfis bem calibrados, bem configurados. Depois da entrada, a próxima etapa do software RIP é passar pela renderização. A renderização é o método com que essa cor vai se transformar em outra. Eu vou simular isso aqui no Photoshop. Eu consigo simular minha impressora, principalmente se eu tiver um perfil de cor criado para ela. A entrada passa pela renderização para se transformar no perfil de saída. Aqui no perfil de saída, que você tem que ir lá no site do teu fabricante, da tua impressora, e baixar o perfil de cor adequado para a mídia que você vai usar, ou para o tecido que você vai usar, se você for sublimação. E aí você tem lonas para 4 passadas, lona para 6 passadas, lona para 12 passadas, ou tecido, ou adesivo. Porque cada quantidade de passada que você usa na sua impressora também gera uma quantidade de cor diferente. Passar só 2 vezes, eu consigo depositar menos cor. Se eu vou passar 12 vezes, eu consigo depositar mais cor, mais tinta na mídia. O perfil de saída ele vai dizer, ele vai fazer com que aquela gama de cor cresça. 4 passadas vai ter um espaço, 6 vai ter outro, 8 vai ter outro espaço, então eu vou crescendo esse espaço de cor conforme a quantidade de passadas que eu uso. Do espectrofotômetro eu crio os perfis para saída, para 4 passadas, para 6, para 8, para adesivo, para lona, para elanquinha, para dry fit. Eu carrego na saída. E aí sim, o RIP é o software que vai pegar o que você dá na entrada e transforma para a saída da impressora. Então por isso que é importante você dar bastante cor na entrada, você oferecer o arquivo em RGB. Você oferecendo o arquivo em RGB, você vai possibilitar que a renderização trabalhe para se transformar na saída. Então eu tenho aqui, ó, a entrada em RGB e a saída em CMYK criado pelo espectrofotômetro ou baixado lá do site do fabricante, que ele também pegou um espectrofotômetro e criou o seu perfil. O que o software RIP faz? Então vamos supor que eu ofereci aqui, ó, um lilás muito intenso, né, lá no meu arquivo RGB, que está fora do que o CMYK pode fazer. Então a renderização é justamente pegar essa cor e transformar na cor mais próxima que ela pode fazer. Então meu arquivo tem um azul, aí o RIP olha para cá e fala, olha, esse azul eu não conheço, mas pela renderização eu sei transformar nesse azul aqui. Esse verde eu não sei, mas eu sei fazer esse. Então a função do RIP, você paga caro no software RIP para que ele faça sempre essas transformações, de pegar uma cor que ele não conhece e transformar numa cor que ele conhece. Inclusive há softwares que têm certificação da Pantone justamente atestando que, olha, aqui eu sei fazer Pantone de verdade, só me dá um perfil adequado. Tenho vários e vários clientes que trabalham com mídias diferentes, com máquinas diferentes, tem sublimação, tem UV, tem solvente, e aí para ele fazer essas máquinas funcionarem de uma maneira eficiente, com a cor igual entre elas, ele precisa ter um espectrofotômetro, que aí ele vai lá, faz o perfil de lona, faz o perfil de adesivo, faz o perfil da elanquinha, e aí ele consegue descobrir todas as cores que as máquinas dele podem fazer, e essas cores vão funcionar dentro do mesmo padrão. E aí toda a linha de produção dele fica igual, né? Trabalhando, tanto faz eu imprimir em lona ou em adesivo, eu vou ter a cor da mesma maneira, sem surpresas. Então, às vezes, não é só cobrar o fabricante também, não. É você fazer um investimento tecnológico. Comprar um espectro, hoje você compra aí no intervalo aí no máximo um espectrofotômetro inicial para dar para fazer perfil de cor aí na casa dos 8, 10 mil reais. Existem opções de treinamento tanto online como
comigo também, eu posso passar esse treinamento para vocês, e aí você cria o seu perfil de saída. No Photoshop eu consigo fazer a simulação de como isso vai ficar na impressora antes de imprimir. Essa imagem aqui, ela tá em RGB, tá? Eu não fiz conversão nenhuma. Aqui no menu editar eu tenho as configurações de cores e ela tá usando o perfil Adobe RGB. Vou puxar aqui no atribuir perfil de cor. Vê como quando você troca o perfil, como a cor já se comporta de uma maneira completamente distinta. Então cada RGB é um universo diferente. Vê o Adobe RGB para o sRGB, que é o RGB da internet. Então a mesma coisa acontece com a lona, com o adesivo, o tecido. Cada um vai ter uma gama de cor diferente, porque a tinta, quando ela se deposita no substrato, ela interage com o branco que está naquela mídia. Então aquele branco é mais azul, é mais amarelo, é mais fosco, é mais brilhoso. Então a cor que você vai ter do resultado da tinta depositada lá no substrato é o espectrofotômetro que vai te dizer. Eu vou carregar ele por aqui, pela configuração de cor. Eu vou puxar aqui o carregar CMYK. Eu tenho um perfil de lona para 4 passadas, né? Mas poderia ser também tecido, poderia ser um MDF, poderia ser qualquer coisa. Eu peguei aqui, carreguei o perfil de cor e vou agora fazer uma simulação aqui pelo menu visualizar cores de prova. Se eu quiser ter certeza do que está acontecendo, eu tenho aqui no configurações de prova personalizado. Eu estou simulando aqui o meu CMYK ativo, como ele vai funcionar. O arquivo em RGB é assim. Quando eu imprimir, clicar aqui em cores da prova, ele dá a simulação e mostra como vai sair. Ele tem também essa opção aqui, aviso de Gamut, que ele vai marcar de cinza o que está em RGB que não vai ser reproduzido exatamente igual em CMYK. Então isso me ajuda também com a argumentação do cliente de chegar para ele e falar, olha, você me mandou aqui um verde muito limão, você está ciente que isso não vai sair? Não, onde está esse verde limão? Está aqui, ó. Você vem aqui no aviso de Gamut e ele vai mostrar para você, ó, esse amarelo aqui não vai sair não, tá? Esse vermelho aqui está muito intenso, vai sair um pouquinho mais baixo. Como assim um pouquinho mais baixo? Aí você habilita aqui o cores da prova, ó. Então você já consegue prever no atendimento que o seu cliente não tenha surpresas, que ele vai olhar e falar, ah, tá bom, você me faz uma prova disso? Claro, faço uma prova e mostro para você. Tá? Então o cliente, quando ele não recebe a cor que ele acha que vai receber, ele se sente enganado. Mas na verdade não é enganado, ele não tem a noção do que vai sair. Então a gente precisa tentar ser o máximo transparente possível e usar o Photoshop como uma ferramenta de pré-impressão para dizer para ele, ó, isso aqui que você está fazendo não vai funcionar. E aqui eu tenho a renderização ainda, ele consegue simular, se eu for interpretar essa conversão de RGB para o CMYK, que eu carreguei aqui, que é o lona 4 passadas, mas se eu for imprimir em colorimétrico relativo, em colorimétrico absoluto, em saturação ou em perceptual. Eu vou deixar depois um link descrevendo cada um desses itens, o que ele significa, quando você deve usar. Mas, a grosso modo, você usa colorimétrico relativo ou perceptual para imprimir artes que possuam mais fotografias, mais imagens. E saturação e colorimétrico absoluto você usa para coisas chapadas. Volta para a configuração aqui do software RIP, ó. Eu tenho como trocar essa renderização. Então o que eu quero dizer com isso é que você tem que usar o Photoshop como ferramenta de pré-impressão. Imagina só, por que eu vou obrigar a agência a criar em CMYK para mim? Então a agência ela não sabe se eu vou imprimir em lona, em adesivo, em elanca, em dry fit, 4 passadas, em 6 passadas, em 8, em 12. Então eu não posso pegar um bolo, um arquivo de perfis ICC e entregar para a agência e falar, ó, agência, se você for imprimir em CMYK, na minha lona, em 4 passadas, aqui na configuração de cor, você vai lá e carrega o arquivo lona 4 passadas. Mas se você for fazer uma arte para imprimir em adesivo, o adesivo 4 passadas, o cara não vai saber fazer isso, ele não sabe nem qual é a mídia que você tem lá na tua máquina. Então por isso que é legal você deixar a agência ou o setor de criação livres para fazer em RGB. E aí o seu software de pré-impressão vai estar configurado direitinho para funcionar. Então orienta a criação e a agência, mais uma vez, a criar em RGB e criar em Pantone. Então a agência me dá em RGB, me dá em Pantone, eu checo se a cor do Photoshop, do Corel, está de acordo com a entrada, né? Então se os perfis de entrada
são os mesmos. Escolhe os perfis de entrada, deixa o Photoshop, o Corel, o computador da criação, o computador do atendimento, o computador de todo mundo no mesmo perfil de entrada. Escolhe a renderização no RIP, se é uma coisa que vai ter mais fotografia, se é uma coisa que vai ter mais saturação. Tenha os perfis ideais para cada mídia que você vai trabalhar. Carregue ele para cada impressão que você vai fazer. No geral, não tem muito mistério sobre como o gerenciamento de cor vai funcionar. A questão é só a configuração certa para cada etapa. A sua gestão de cor vai ser fácil, vai ser eficiente. O assunto da Superclass a gente vai encerrar por aqui. E aí essa semana a gente já vai publicar a primeira Masterclass, que é justamente um treinamento de Illustrator para quem é usuário de Corel. Se você nunca mexeu no Adobe Illustrator, a gente vai ensinar você a como migrar do Corel para o Illustrator. E quem assistiu aqui a Superclass vai ter um desconto especial, vou passar um código promocional. Parabéns pela presença de todos, grande abraço e aguardo os comentários de vocês aí. Valeu? Até a próxima!